Quero aqui fazer um registro acerca do ato em defesa da educação pública, em defesa da democracia, que está se realizando desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, em frente ao Ministério da Educação. Estive lá, fui lá abraçar os meus colegas professores, profissionais da educação, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, bem como estender meu abraço, senadora Ângela Portela, à representação de professores, de estudantes de todos os estados do Brasil, que, repito, estão hoje aqui, desde as primeiras horas da manhã, realizando esse ato que foi convocado pelo Comitê Nacional em Defesa da Educação, da Democracia e contra o Golpe. Comitê esse, senadora Regina, que é integrado por entidades como a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, pela CONTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, PROIFES, pela UBS, pela UNE, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pelo MIEB, entre várias outras entidades. E o ato de hoje tem um objetivo muito claro, né? O objetivo é exatamente conclamar a sociedade para se engajar na luta com vistas a repudiar a plataforma do governo interino, biônico, golpista do senhor Michel Temer. Plataforma essa que coloca hoje uma séria ameaça sobre o presente e o futuro da educação, né? Portanto, o ato em defesa da educação, em frente ao MEC, conclama a luta no sentido de repudiar a PEC 241, que visa o fim da vinculação de impostos e contribuições para as políticas sociais, chama a atenção também para o tema do fim das receitas do petróleo para a educação e para a saúde, através dos projetos de lei, tanto aqui no Senado como na Câmara, aliás, de autoria do ministro biônico José Serra, do ministro biônico Mendonça Filho, inclusive da Educação. Me refiro aos projetos de lei que propõem mudanças no marco regulatório da exploração do pré-sal, e se esses projetos forem aprovados, vão enfraquecer a Petrobras, entregando essa riqueza que é o nosso petróleo, que é o nosso pré-sal, para o capital internacional. E a consequência disso, senadora Regina, vai ser exatamente desvincular o repasse dos recursos oriundos dos royalties, né, do fundo do pré-sal, para a área da educação e para a área da saúde. O ato hoje também chama a atenção para a ameaça pela qual passa, nesse momento, o piso salarial do magistério, bem como a política salarial dos servidores públicos e o fim da aposentadoria especial do magistério. Então, eu quero aqui, né, saudar a iniciativa, repito, das entidades do Comitê Nacional em Defesa da Educação, que cumpre, a meu ver, um papel muito importante, né? Porque defender a educação significa defender o Brasil, porque o Brasil que nós sonhamos, o Brasil inclusivo, generoso, com distribuição de renda, com inclusão social, esse Brasil não será uma realidade plena se a gente não cuidar de uma política pública fundamental, essencial, estratégica para o projeto de desenvolvimento nacional, que é exatamente a política da educação. Ou seja, o Comitê Nacional em Defesa da Educação está chamando a atenção, senadora Regina, para a proposta em tramitação aqui no Congresso Nacional,
que é exatamente a PEC 241, que tem por objetivo conter os gastos nas áreas sociais, tendo como parâmetro a inflação do ano anterior e, portanto, a necessidade, né, imperiosa, urgente, de rejeitar essa proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque não há como compatibilizar, não há como viabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação à luz de uma proposta como essa, que é a PEC 241, porque se uma vez essa proposta for aprovada, significa reduzir drasticamente os recursos para a área da educação, congelar os gastos nessas áreas sociais e, portanto, não há como, de maneira nenhuma, a gente realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Acrescento a isso ainda, aqui, as medidas de caráter autoritário, as medidas desrespeitosas que o ministro biônico da Educação vem adotando, como, por exemplo, o desmonte do Fórum Nacional de Educação, como, por exemplo, o esvaziamento da SECADI, como, por exemplo, a revogação que o governo biônico do senhor Michel Temer fez na terça-feira, quando revogou a nomeação dos conselheiros, ou seja, que fazem parte do Conselho Nacional de Educação. Então, é fundamental que a nação possa não só tomar conhecimento, né, do que está acontecendo, das medidas nefastas que esse governo vem adotando, medidas, repito, que colocam sérios riscos, sérias ameaças para uma agenda fundamental, que é a agenda que trata dos destinos da educação. Senadora Regina, portanto, para concluir, né, já que nós temos também outros oradores inscritos, pediria aí a Vossa Excelência só mais um tempinho para que eu possa aqui só ler alguns trechos do manifesto que o Comitê Nacional em Defesa da Educação lançou nesse dia de hoje, quando da realização do ato lá em frente ao MEC. Ato esse que vai se estender ainda até o final da tarde. Pois bem, manifesto em defesa da vinculação de impostos e das riquezas do petróleo para a educação e a saúde contra a PEC 241 e os projetos de lei 62/26 de 2013 e 45/67 de 2016. Diz o manifesto: a decisão do governo interino e golpista de Michel Temer em desvincular por 20 anos os recursos previstos na Constituição Federal para a educação e a saúde, de promover o arrojo salarial pelo mesmo período de tempo aos servidores públicos da esfera federal, com impacto brutal sobre a imensa maioria que não integra as carreiras típicas de Estado e que está longe de ganhar os altos salários da República, devendo o arroxo se estender aos estados na forma do PLP 257 de 2016, além de contrariar a falsa promessa desse governo de não comprometer o financiamento das políticas sociais, demonstra sua verdadeira vocação em defesa dos interesses dos detentores do capital nacional e internacional, em detrimento do bem-estar da maioria da população. Coloca ainda o manifesto que, além de desvincular as receitas orçamentárias da educação e da saúde, flexibilizando o texto constitucional, o governo interino e golpista apoia deliberadamente os projetos de lei que já mencionei aqui, do senador José Serra e do deputado, hoje ministro biônico da Educação, Mendonça Filho, que tratam de fazer mudanças na legislação que diz respeito à exploração do pré-sal. Continua ainda aqui o manifesto. Tal como se pretende com a desvinculação orçamentária na Constituição, as mudanças nas leis do petróleo, até então previstas para financiar as metas do PNE, também visam priorizar o pagamento da dívida pública por meio da contenção de despesas nas áreas sociais.
Portanto, para a CNTE e demais entidades, a prioridade num país tão desigual como o Brasil consiste numa reforma tributária capaz de promover verdadeira justiça social, jamais submetendo a nação a uma nova ditadura de 2 décadas, agora em defesa dos interesses exclusivamente do capital. Termina, portanto, o manifesto, senadora Regina. A CNTE e as demais entidades, ou seja, o Comitê Nacional em Defesa da Educação, termina conclamando não só os seus filiados, mas conclamando a sociedade em geral a lutar contra a aprovação da PEC 241, pois o congelamento dos investimentos sociais nos próximos 20 anos é inconcebível com a demanda da sociedade por mais e melhores serviços públicos. Conclama ainda a luta pela valorização salarial do magistério, a defesa do piso salarial nacional da categoria, as diretrizes nacionais de carreira para todos os profissionais da educação, além também de chamar aqui o debate contra a tentativa das parcerias públicos-privadas por meio das organizações sociais, que significam a privatização do ensino, significa a privatização da educação pública. Então, concluo aqui, repito, mais uma vez, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome do Núcleo de Educação, da bancada do PT que coordena nessa casa, saudando os profissionais da educação, os trabalhadores da educação, que, através da convocação das suas entidades, do Comitê Nacional em Defesa da Educação, encontram-se hoje aqui em Brasília, dizendo não ao golpe, sim à democracia, né? Dizendo sim à luta pela valorização do magistério, dizendo sim à luta em defesa da educação pública e, portanto, nenhum direito a menos.